Mensagem do Papa para o 30º Dia Mundial dos Enfermos. Nesta terça-feira, 4 de janeiro, foi divulgada a mensagem do Papa Francisco para o 30º Dia Mundial do Enfermo, que será celebrado em 11 de fevereiro de 2022. Nesse ano, o tema é do Evangelho de Lucas. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, com o subtítulo Colocar-se ao lado de quem sofre num caminho de caridade. No início, o Papa agradece ao Senhor o caminho feito durante esses anos nas igrejas particulares de todo o mundo e explica: o 30º Dia Mundial do Enfermo, por causa da pandemia, a sua celebração culminante não poderá ter lugar em Arequipa, no Peru, mas vai realizar-se na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e pede que esta celebração nos ajude a crescer na proximidade e no serviço às pessoas enfermas e às suas famílias. A mensagem de Francisco está dividida em 5 pontos. Misericordiosos como o Pai. Depois de citar o tema desse 30º Dia Mundial, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, o Papa escreve: a misericórdia é por excelência o nome de Deus, que expressa a sua natureza, não como um sentimento ocasional, mas como força presente em tudo o que ele faz. Deus, continuou o pontífice, é conjuntamente força e ternura. Por isso podemos dizer que ele cuida de nós com a força de um pai e com a ternura de uma mãe, sempre desejoso de nos dar vida nova no Espírito Santo. Jesus, misericórdia do Pai. No segundo ponto, recordou a suprema testemunha do amor misericordioso do Pai para com os enfermos é o seu Filho unigênito. Citando quantas vezes os evangelhos nos narram os encontros de Jesus com pessoas que sofriam de várias doenças, o Papa escreve: podemos perguntar-nos, por que esta atenção particular de Jesus para com os doentes, a ponto da mesma se tornar também a atividade principal na missão dos apóstolos, enviados pelo Mestre a anunciar o Evangelho e curar os enfermos? E depois de uma reflexão, recordou: quando uma pessoa experimenta na própria carne fragilidade e sofrimento por causa da doença, também o seu coração se sente acabrunhado. Cresce o medo, multiplicam-se as dúvidas, torna-se mais impelente a questão sobre o sentido de tudo o que está acontecendo. Disto a importância de se ter ao lado testemunhas da caridade de Deus que, a exemplo de Jesus, misericórdia do Pai, derramem sobre as feridas dos enfermos o óleo da consolação e o vinho da esperança. Tocar a carne sofredora de Cristo. O convite de Jesus, escreveu o Papa, a ser misericordiosos como o Pai, adquire um significado particular para os profissionais de saúde. Francisco escreve que o serviço dos profissionais da saúde ultrapassa os limites da profissão para se tornar uma missão, pois tocam a carne sofredora de Cristo, e isso pode ser um sinal das mãos misericordiosas do Pai. E quanto aos progressos da ciência e das novas vias terapêuticas, Francisco adverte: tudo isso não deve jamais fazer esquecer a singularidade de cada doente, com a sua dignidade e as suas fragilidades. O doente, escreve Francisco, é sempre mais importante do que a sua doença, e por isso qualquer abordagem terapêutica não pode prescindir da escuta do paciente, da sua história, das suas ansiedades, dos seus medos. Os lugares de tratamento, casas de misericórdia. Com relação a este ponto, o Papa fala sobre os lugares de tratamento. Misericordiosos como o Pai. Muitos missionários acompanharam o anúncio do Evangelho com a construção de hospitais, dispensários e lugares de tratamento. São obras preciosas, através das quais se concretizou a caridade cristã e se tornou mais credível o amor de Cristo, testemunhado pelos seus discípulos. Francisco recordou das dificuldades das populações das zonas mais pobres da terra, onde receber adequados tratamentos continua a ser um luxo. Testemunha-o, por exemplo,
a escassa disponibilidade nos países mais pobres de vacinas contra a Covid-19 e, ainda mais, a falta de tratamentos para patologias que requerem medicamentos muito mais simples. Neste contexto, escrevem do Papa, desejo reafirmar a importância das instituições sanitárias católicas. São um tesouro precioso que deve ser preservado e sustentado. A sua presença caracterizou a história da Igreja pela sua proximidade aos doentes, mais pobres e às situações mais esquecidas. Numa época, continuou o Papa, em que se difundiu a cultura do descarte, nem sempre se reconhece a vida como digna de ser acolhida e vivida, essas estruturas, como casas de misericórdia, podem ser exemplares na salvaguarda e no cuidado de cada existência, mesmo a mais frágil, desde o próprio início até o seu termo natural. A misericórdia pastoral, presença e proximidade. Por fim, o Papa escreve sobre a importância dos cuidados espirituais, afirmando: na verdade, se a pior discriminação sofrida pelos pobres, e os doentes são pobres de saúde, é a falta dos cuidados espirituais, não podemos exonerar-nos de lhes oferecer a proximidade de Deus, a sua bênção, a sua palavra, a celebração dos sacramentos e a proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. Concluindo, recorda que a proximidade aos enfermos e o seu cuidado pastoral não competem apenas a alguns ministros. Visitar os enfermos é um convite feito por Cristo a todos os seus discípulos. Quantos doentes e quantas pessoas idosas há que vivem em casa e esperam por uma visita. O ministério da consolação é tarefa de todo batizado, recordando-se das palavras de Jesus: estive doente e me visitastes. Liberdade religiosa é valorizar os irmãos em suas diferenças. Minorias religiosas. No vídeo com a primeira intenção de oração deste ano, divulgado nesta terça-feira, o Papa Francisco pede para rezar pelas pessoas que são perseguidas por causa de sua fé. Esta edição de janeiro contém uma mensagem forte a favor da liberdade religiosa e das pessoas que sofrem discriminação. O vídeo do Papa deste mês conta com o apoio da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, organização internacional caritativa católica cuja missão é ajudar os fiéis onde quer que sejam perseguidos, oprimidos ou estejam necessitados, através da informação, oração e ação. Reforça a ideia de que nas sociedades em que vivemos e nos desenvolvemos, há de florescer o reconhecimento dos direitos e da dignidade que todos temos pelo fato de sermos pessoas. Como pode ser que actualmente muitas minorias religiosas sofram discriminações ou persecuções? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.